O relator da ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer apresentou as considerações finais do seu voto no Tribunal Superior Eleitoral e pediu a cassação da chapa. Para o ministro Herman Benjamin, houve abuso do poder político e econômico nas eleições de 2014. Então a gente já começa essa edição indo direto para Brasília para conversar com o Marcos Lozecan, que vai trazer as informações para a gente atualizadíssimas. Lozecan, tudo bem com você? Muito boa tarde. Boa tarde para você, Evaristo, boa tarde para Sandra, para todos que nos assistem. De fato, as informações são quentíssimas porque neste momento o ministro relator desse processo aqui no TSE está terminando o voto dele, ainda não concluso, mas ele já disse um minuto atrás que vai votar pela cassação da chapa Dilma Temer. Esse voto foi bastante longo, começou ontem, durou a tarde toda, a sessão foi suspensa no começo da noite. Esta manhã começou por volta das 9h30 e o ministro passou a manhã toda lendo o voto dele, foi interrompido algumas vezes e está agora finalmente concluindo o voto, baseado sobretudo nas questões relacionadas à propina à Petrobras, que ele diz que houve de fato durante a campanha da chapa Dilma Temer em 2014. O ministro fala do financiamento oriundo de propinas, sobretudo de empreiteiras, e aí ele não deixa de fora a Odebrecht, ele cita sim a Odebrecht, diz que houve negócios escusos entre a empreiteira e a Petrobras e usa os marqueteiros da campanha da chapa vencedora, João Santana e Mônica Moura, como uma espécie de comprovantes disso tudo, dizendo que eles atestaram que houve esses desvios de recursos. E também ele falou agora há pouco muito das gráficas que não tinham tamanho, não tinham postura, não tinham estofo para fazer campanhas milionárias e mesmo assim forneceram notas fiscais de quantias vultosas, segundo o ministro, porque estariam aí disfarçando propina. Nós vamos ver os detalhes desse último dia, provável último dia do julgamento aqui no TSE na reportagem da Gioconda Brasil. Herman Benjamin retomou a leitura do voto que tinha sido interrompida ontem à noite. Mesmo com maioria dos ministros a favor de tirar do processo as provas e os depoimentos dos delatores da Odebrecht e dos marqueteiros do PT, João Santana e Mônica Moura, o relator fez questão de levar para o plenário a análise desses documentos, que, segundo o ministro, sustentam a acusação de abuso de poder econômico. O relator afirmou que as doações que financiaram a campanha de 2014 começaram 2 anos antes da eleição, como forma de garantir o apoio de partidos para a formação da coligação que elegeu a chapa Dilma Temer. Ao longo dos anos, os cofres partidários, por intermédio de contas correntes mantidas com empresas contratantes da Petrobras, foi, aspas, engordado, fecho aspas, desequilibrando a paridade de armas no pleito e configurando abuso de poder econômico. Portanto, a meu juízo, só este item ou este ilícito já bastaria para a cassação da chapa. Os pagamentos foram durante o período das eleições de 2014. E o último pagamento, se tivesse ocorrido, e os interessados não tivessem se assustado com a Operação Lava Jato que chegava às suas portas, o último pagamento teria ocorrido após as eleições de 2014. O ministro apresentou planilhas com a movimentação da conta corrente que a Odebrecht mantinha com repasses e reserva de dinheiro para abastecer o Caixa 2 da campanha de Dilma e Temer. Segundo o depoimento de Marcelo Odebrecht, a construtora disponibilizou 150 milhões de reais para esse fim. No caso específico da Odebrecht, os valores não oficiais superam em muito os valores oficiais passados. A Odebrecht utilizou e abusou do método clandestino de apropriação de reputação dos candidatos brasileiros.
em quase todos os partidos. O ministro Admar Gonzaga, que é contra a inclusão das provas da delação no processo, questionou se a ação inicial fazia referência explícita ao uso de caixa 2 na campanha. Vossa Excelência tem certeza que isso está no seu relatório? E questionou Herman Benjamin por não ter divulgado seu voto antes da leitura. Já fui repreendido até por Vossa Excelência, porque atrasei Ministro, eu não compartilhei meu voto, primeiro, por uma razão muito simples. Esta matéria seria examinada item por item, com projeções, numa sessão extremamente alongada. O ministro Luiz Fux interveio. Nós sempre, na nossa bancada, confiamos nos dados trazidos pelos relatores, não só com relação ao relatório, que é neutro, como também naquilo que vem exposto no voto. Mas, mais importante que a disponibilização do voto, é nosso dever de ofício de lermos o processo. Porque não é pelo voto do relator que eu vou votar. Eu vou votar pelo que li. Mas a observação que eu estou fazendo é pelo voto que eu li. Não, mas aí uma questão é muito importante. Como diz o ministro Gilmar, nós não somos de Marte. É razoável a prudência do relator em evitar de todas as formas, sem nenhuma imputação a nós, um eventual vazamento de um pronunciamento judicial de uma causa tão importante assim da República. Então, o fato de não ter distribuído o mérito do voto se encartou, no meu modo de ver, dentro dessa prudência necessária. Admar questionou ainda a interpretação de Herman Benjamin em relação a um depoimento de Marcelo Odebrecht. O procurador-geral eleitoral, Nicolau Dino, saiu em defesa do relator. Posso atestar, e tendo examinado também os documentos, tudo o que está sendo dito aqui é a exata dimensão da realidade do que se abstrai da prova que foi produzida. Diante do questionamento, Herman Benjamin determinou a retirada do sigilo de documentos entregues pelos colaboradores da Odebrecht e finalizou a primeira parte do voto, concluindo que a chapa Dilma Temer abusou do poder econômico obtido por meio de doações legais e ilegais para se eleger. Entendo plenamente comprovado o abuso de poder econômico por força da conta corrente permanente, que eu chamei de conta propina ou conta caixa 2, mantida pela Odebrecht a favor do governo, do partido do governo, cujos valores repercutiram diretamente na campanha eleitoral da chapa Coligação com a Força do Povo em 2014. Reitero que caixa 2 está descrito na petição inicial. Odebrecht está na petição inicial. Em seguida, o ministro começou a tratar da acusação referente ao abuso de poder econômico, a suspeita de compra de tempo de TV no horário eleitoral, com repasses para que partidos apoiassem a chapa. De acordo com o relator, a negociação envolveu valores que variaram de 24 a 27 milhões de reais. O que importa é que esses recursos foram pedidos e recebidos de forma ilícita. O que interessa mesmo é que houve uma triangulação comprovada por Caixa 2 em pleno período eleitoral entre partidos integrantes da coligação com a Força do Povo. A gente segue em Brasília conversando com o repórter Marcos Lozecan, que está lá no TSE. Lozecan, nós estamos aqui desde as 9h27, quando começou esse último dia de julgamento aí no TSE. O relator Herman Benjamin vem falando, do parecer dele dessa ação. Foram 4 horas de leitura desse parecer. Quando nós estávamos entrando no ar, ele proferiu o voto pela cassação da chapa Dilma Temer. E agora, como deve seguir o julgamento durante a tarde?
Pois é, Sandra, o ministro ele criticou duramente durante a explanação dele a exclusão de provas. Ele era contra a exclusão das delações premiadas dos ex-executivos da Odebrecht, também dos marqueteiros. Isso ontem, por 4-3, foi decidido que ficaria fora. Mesmo assim, o ministro usou o tempo inteiro, durante o voto dele, informações tiradas desses depoimentos e ele não abriu mão. Ele também fez uma série de críticas ao fato de ter havido abuso de poder econômico e citou as gráficas, como eu falei agora há pouco, gráficas que, segundo ele, foram usadas apenas para lavar dinheiro, porque não tinham tamanho para fornecer as notas fiscais nos valores em que elas apresentaram essas notas. Então, a gente teve do ministro a confirmação daquilo que já havíamos dito. Ele votou pela cassação, sim, da chapa Dilma Temer e a gente vai ter que acompanhar à tarde para ver como vão votar os outros ministros. Mas vamos ver agora um trechinho desse momento derradeiro do voto do ministro Herman Benjamin. E eu finalizo, presidente, dizendo que neste voto eu tentei ser e me comportar como os ministros desta casa, os de hoje e os de ontem. E quero dizer que, é um tema que certamente ainda voltaremos, mas quero dizer que, tal qual cada um dos 6 outros ministros que estão aqui nesta bancada comigo, eu, como juiz, recuso o papel de coveiro de prova viva. Posso até participar do velório, mas não carrego o caixão. E eu agradeço a todos. Bom, a gente está acompanhando aqui no telão, a gente tem a informação que a sessão acaba de ser suspensa, é um intervalo para o almoço e volta logo mais à tarde para a continuação. Agora sim, com o voto de cada um dos 6 ministros que ainda terão que votar, os ministros que compõem aqui o Tribunal Superior Eleitoral. Não dá para a gente bancar um prognóstico, apenas dizer que, a julgar pelo posicionamento desses ministros ao longo desses 4 dias de julgamento, há uma tendência de a maioria, 4-3, votarem pela manutenção da chapa Dilma Temer. E essa é um prognóstico que ainda depende da confirmação, porque isso aqui, a gente sabe, é um julgamento, cada cabeça uma sentença. A gente vai acompanhar aqui do TSE e podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Sandra. Ok, Lozecan, sem dúvida. Agora, 1h35 pelo horário de Brasília. Portanto, a sessão no TSE foi interrompida nesse momento. Uma pausa para o almoço e eles retomam a sessão à tarde. Obrigada, Lozecan. Evaristo. E agora a gente vai saber como é que foi amanhã do presidente Michel Temer, porque além desse julgamento no TSE, hoje também termina o prazo para que ele responda às 82 perguntas da Polícia Federal sobre as delações da JBS. Quem vai trazer as informações para a gente ao vivo é a Délis Ortiz. Délis, boa tarde. Boa tarde, Evaristo, Sandra, boa tarde a todos. O presidente chegou ao Planalto no fim da manhã. Mais cedo, ele saiu direto do Palácio do Jaburu para o Clube Naval, onde participou das comemorações pelo aniversário de 152 anos da Batalha do Riachuelo. Michel Temer não fez discurso, apenas foi lida uma mensagem presidencial enaltecendo a Marinha. Temer não falou com a imprensa e logo que chegou aqui ao Planalto, de novo, chamou os assessores mais próximos, os ministros da casa e todos, claro, seguem acompanhando o julgamento no TSE e se dizem confiantes de que a decisão será favorável a Temer. O presidente também se ocupa do inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal. O inquérito que investiga as questões relacionadas às delações dos donos da JBS. O ministro relator, Edson Fachin, havia autorizado que o presidente prestasse depoimento por escrito. A Polícia Federal, então, enviou um questionário com 82 perguntas que deveriam ser respondidas em 24 horas.
A defesa de Temer conseguiu dilatar para hoje esse prazo que vencia na terça-feira. Temer tem até o fim da tarde para entregar as respostas. Ministros aqui do Planalto dizem que se o presidente for responder alguma coisa, ele não vai considerar as questões relacionadas à gravação feita por Joesley Batista e que ainda está sendo periciada. Evaristo. Muito obrigado, Délis. Boa tarde.